Vamos lá, rapaziada. Perdão pela demora e obrigado pela paciência. Se é que você viu o vídeo que eu coloquei aqui no canal ontem, analisando apenas Liverpool e Manchester City, e prometi atualizar hoje aqui o canal com um olhar um pouco mais amplo para a rodada. Não será tão amplo assim, como dá para perceber pela capa do vídeo. Eu vou focar em 3 jogos, né? A vitória do Chelsea, a vitória do Manchester United e a vitória do Arsenal. Mas enfim, dá pra gente falar um pouquinho mais dessa 13ª rodada. Antes de mais nada, eu quero matar a curiosidade porque eu vejo volta e meia alguns comentários sobre o meu querido Pokémonzinho aqui na estante. Enfim, acho que talvez seja bom eu trazer isso aqui, já que algumas pessoas já comentaram. Cara, esse Pokémon, ele foi de fato literalmente capturado, né? Eu tive o prazer de conseguir capturá-lo no Japão. Eu fui agora com a minha dita cuja em agosto conhecer o Japão pela primeira vez na minha vida, algo que eu sonhava desde moleque, muito por conta desse desenho. E não somente, claro, né, mas foi o Pokémon que acho que despertou, talvez, vai. Não, o Cavaleiro do Zodíaco veio antes. Enfim, né, vários desenhos que coloriram muito a minha infância vieram de lá. E de muitos de vocês, certamente. Mas enfim, eu tava lá, e aí eu acho que eu tava em Osaka, cara. Ou em Tóquio. Não, acho que tava em Osaka, e eu estava ébrio. E eu fui para uma dessas maquininhas de garra, né? Eu não sei como que se fala, mas todo mundo sabe como é que é. E aí eu tinha lá o Mimikyu, e aí eu fui tentar capturá-lo. É muito difícil, óbvio, né? Como quase todo jogo, você tá ali para perder e não para quebrar a banca. E cara, eu dei uma sorte tão grande, muito talvez por conta do meu estado ébrio, né? Se eu tivesse sobra eu não teria conseguido. E aí, na terceira tentativa, eu quis agarrar esse rapazinho aqui na cabeça, errei completamente o comando ali da garra, e ela foi ao lado dele, só que numa sorte maravilhosa, esse dedinho aqui da garra capturou como é que se diz? A etiqueta que estava amarrada com um plástico, um cabinho de plástico. Então foi por essa sorte que eu, de fato, capturei um Pokémon no Japão. Então é algo que o Fred, criança, ficaria muito orgulhoso de mim. O Fred velho de hoje também. Enfim, vamos para o que interessa, você não veio aqui para esse vídeo para isso. Eu quero falar primeiramente dessa grata surpresa dessa quase primeira metade de Premier League. É bom lembrar, né? É bom a gente já entender que a gente não está tão no começo da temporada assim. É claro que tem muitos jogos agora até o fim do ano, né? Agora a gente começa de fato a pegar no tranco depois do fim das tantas e excessivas datas FIFA dessa primeira parte da Premier League, mas enfim, o Chelsea é uma grande surpresa e grata nessas 13 primeiras rodadas, ainda na 13ª colocação e com mais pontos do que Manchester City, do que Tottenham, do que Manchester United, o mesmo número de pontos do Arsenal, que foi quem disputou o título com o Manchester City na última temporada, e está o mais próximo possível junto do Arsenal em relação ao Liverpool, 9 pontos de distância para a liderança. É uma posição que muito dificilmente alguém imaginaria o Chelsea nesse momento, tá? É claro que havia um interesse no trabalho do Enzo Maresca, mas eu não estava tão otimista num acerto quase instantâneo como tem se mostrado. E mais do que o acerto, e mais do que uma organização num clube que parecia disfuncional, dado o excesso de jogadores que a diretoria foi colocando ali para ele se virar, e ele se virou muito bem, eu falo dele, do Enzo Maresca, é um Chelsea que parece em evolução. Não é um Chelsea que se acertou de maneira talvez efêmera para conseguir alguns pontos, e você já vê os adversários lendo muito bem o que esse Chelsea quer fazer e desarmando essas táticas. É um Chelsea em constante transformação, é um Enzo Maresca
observando o que dá certo, o que dá menos certo, o que pode dar mais certo, mudando a equipe aqui e ali. Olha, por exemplo, o papel que o Enzo Fernandes tem agora, ele não tinha 2 semanas atrás. E outros jogadores também. O Jadon Sancho uma hora foi muito útil, agora é o Pedro Neto, dono da posição. Enfim, são pequenos ajustes que ele vai fazendo aqui e ali, alguns por ordem médica e não por opção dele, mas muitos outros por opção. E eu estou gostando muito de ver o Chelsea jogar. Acho que, para além dos resultados, eu estou gostando de ver como que o Chelsea, quase que invariavelmente, é legal de ver jogar. Se às vezes não é o jogo inteiro, você tem momentos dos jogos que o Chelsea brilha um pouco os seus olhos, sabe? Eu realmente tô achando divertido. E tenho acompanhado nas redes sociais as páginas do Chelsea, os torcedores do Chelsea, que enfim, eu vou acompanhando, como de vários outros clubes. O pessoal tá feliz, né? O pessoal tá voltando a se identificar com esse Chelsea depois de muito tempo. Acho que desde o Tuchel não tem esse sentimento de identificação, e talvez desde o Conte não tenha uma constância tão bacana e uma projeção de constância com alguma segurança. E esse Chelsea oferece segurança, enfim, e não uma segurança chata, aborrecida, que te deixa um pouco, cara, beleza, é uma segurança quadrada. Não, é uma segurança que tem as suas curvas. A curiosidade é que nesse momento o Chelsea está empatado com o Arsenal na tabela em todos os critérios possíveis, e aí eles estão separados por ordem alfabética. Isso não é possível que aconteça no fim da competição. A ordem de desempate, depois, claro, do empate em pontos é saldo de gols, gols marcados, mais pontos no confronto direto e depois mais gols fora de casa no confronto direto. Eles estão empatados em tudo isso porque só se enfrentaram uma vez, e foi 1-1 recentemente, né? Se o cenário de hoje fosse na última rodada, então se o próximo jogo for também 1-1, a gente poderia ter um critério de desempate com um jogo extra, com um jogo de playoff. No estádio neutro, apenas um jogo entre esses dois times para definir quem é que fica na frente, quem é que fica atrás. Algo que nunca aconteceu na Premier League. Teve um momento, foi entre City e Liverpool. Deve ter sido, né? Naquela temporada, a mais recente, que eles ficaram separados por um ponto, que isso foi burburinho, né? Na reta final. Cara, imagina se eles empatarem em tudo, mas enfim, não aconteceu e não deve acontecer, mas é divertido a gente observar essa curiosidade. Eu quero falar de alguns destaques individuais também. Citei o Enzo Fernandes. É bom a gente falar que é um jogador renovado, muito mais próximo daquele que fez o Chelsea se convencer a investir mais de 100 milhões. Nos últimos 4 jogos são 5 assistências e 2 gols marcados. Isso em toda a temporada, não apenas na Premier League. Estou contando também com Conference League. Mas enfim, é o Enzo Fernandes colocando-se como um titular mais natural ali no meio campo ao lado do Caicedo. Estou gostando de ver esse reenvelopado Enzo Fernandes. O Jackson fazendo o que ele tem feito desde a temporada passada, só que melhor, um pouco mais afiado, perdendo menos chances. Você provavelmente não vê há muito tempo um meme aí, um post viral de um gol perdido ridiculamente pelo Jackson. Ele marcou um gol nessa vitória contra o Aston Villa. Agora são 8 gols para o senegalês dentro da Premier League. Ele está ali já na parte de cima da artilharia. Desde que chegou ao Chelsea, e esse número é muito interessante, é o terceiro maior artilheiro de gols com a bola rolando na Premier League, tá? Ou seja, descontando pênaltis ou faltas. Então ele tem 22 gols nesse quesito, desde que chegou à Premier League, perdendo apenas para o Watkins com 25 e Haaland com 31. Portanto, ele tem mais gols sem pênaltis do que Saka e Salah nesse recorte dentro da Premier League. É muito interessante ver isso. 11 participações diretas para gol em 13 partidas nesta Premier League. Então são 8 gols e 3 assistências para o Jackson. Até aqui é o 5º maior número de participações diretas para gol, atrás apenas de Salah, Saka, Palmer e Haaland. Cucurella e Caicedo são jogadores que aparecem menos porque não estão frequentemente ali em gols e assistências, até porque não é
o pedido primário para eles, mas eles deram uma encorpada grande nessa temporada. O Cucurella teve bons lampejos na temporada passada. Ele superou já tem algum tempinho. Que é isso, rapaz? Deixa eu ver. Era meu celular em modo avião tocando. Eu tô sozinho em casa nesse momento, então eu agradeço a sua companhia para que eu não fique com medo de questões sobrenaturais que possam estar acontecendo aqui. O que eu tava falando, cara? Quando eu sou interrompido assim, eu perco o fluxo do pensamento. Mas acho que eu tava falando que o Cucurella já tinha superado há algum tempo o começo esquisito dele pelo Chelsea e vem jogando muito, incluindo a Eurocopa, né? Que ele foi muito bom, muito importante para o título da Espanha na Eurocopa, e pelo Chelsea ele tá voando nessa temporada. E o Caicedo é aquele cara que dá a sensação de que ele não vai jogar mal. É talvez a melhor personificação da estabilidade desse Chelsea, porque até mesmo o Palmer, que vai ser tópico evidentemente, ele tem algumas curvas ali de estabilidade, o que é normal, evidentemente. Mas o Caicedo não, o Caicedo parece aquele cara que tá ali, aquele soldadinho que vai te entregar pelo menos nota 7, nota 8 em todo o jogo. E cara, por mais que o Chelsea mostre, e eu tenho trazido alguns destaques individuais aqui do time para além do Palmer, é um Chelsea que deixou de ser monotemático como o da temporada passada, que era um Chelsea bagunçado, carregado pelo brilho do Palmer. Por mais que hoje não seja isso, é claro que o brilho do Palmer é o mais intenso. E que bom que é, e que bom que ele tem companhia, e que bom que ele não tem a pressão de tirar o time do buraco o tempo todo. Ele brilha muitas vezes para completar uma vitória como essa, importante contra o Aston Villa, sabe? Então, é bacana ver que o Palmer chegou trazendo um brilho jamais esperado e com uma velocidade de adaptação absurda. E ele não precisa carregar o Chelsea por muito tempo. Agora o Chelsea consegue dar impressões pra gente de que vai conseguir acompanhar o Palmer e um ajudando o outro muito mais do que um carregando o outro, sabe? Então, enfim, que golaço do Palmer. Que golaço, é mais um daqueles que eu falo, se você não viu, por favor, veja. Agora ele tem, em 13 rodadas, 14 participações diretas para gol. É o segundo jogador do Chelsea a chegar mais rapidamente a 30 gols na Premier League. 46 jogos o Palmer precisou para atingir essa marca, mais rapidamente do que o Diego Costa, com 48, e o Drogba, com 67. Ele só perde para o Jimmy Floyd Hasselbank, que conseguiu 30 gols pelo Chelsea na Premier League em 41 partidas. Ele já tem mais assistências pelo Chelsea na Premier League, 17 no total, do que o Diego Costa, o Pedro e o Robben, que estacionaram em 16. Pois é, se você não lembra, o Robben sim jogou pelo Chelsea. E aí, cara, será que briga pelo título? Só de fazer essa pergunta já é um negócio maravilhosamente prematuro, né? Assim, eu não esperava, imagino que você também não, que o trabalho do Enzo Maresca tivesse nessa zona. E tudo bem que 9 pontos representam uma distância bastante significativa para o Liverpool. E daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nessa distância. Mas eu estou olhando mais para o Chelsea. Será que o Chelsea tem uma constância tão confiável assim para as próximas 25 rodadas? E mais, será que consegue melhorar o retrospecto no confronto direto contra o Big Six? Até agora nenhuma vitória nesses confrontos. Daqui a 2 rodadas enfrenta, por exemplo, o Tottenham, visitando o Tottenham. As únicas 2 derrotas nesta Premier League foram justamente para City e Liverpool, o que é normal. Normal. Eu não estou esperando o Chelsea chegar no nível de City e Liverpool tão rapidamente. Não esse City, né? Esse City passageiro não estou contando. Estou falando do City que, por exemplo, ganhou do Chelsea, que no começo da temporada era um City um pouco mais ajustado. Mas enfim, eu acho que não briga pelo título. Mas eu também não achava que o Chelsea estaria na 3ª posição depois de 13 rodadas. Então, como quase sempre, eu posso estar errado. E o Aston Villa, rapidamente comentando aqui, tá virando abóbora, né? Pior fase desde que o Unai Emery chegou no clube. São 8 jogos sem vitória. Nesse recorte, 15 gols sofridos.
quase 2 por jogo, e apenas 5 gols marcados. É um Aston Villa muito vulnerável defensivamente e muito pouco agressivo ofensivamente. Também não é culpa do Aston Villa, do Unai Emery, que, por exemplo, o Watkins perca aquele gol que ele perdeu contra o Chelsea, por exemplo. Deixa eu passar para o Arsenal, 5-2 fora de casa diante do West Ham, 7 gols na partida, todos no primeiro tempo. Evidentemente, portanto, os 5 gols do Arsenal foram na primeira parte. Isso aconteceu apenas outras 2 vezes na história do Arsenal dentro da era Premier League. Enfim, um jogo atípico nesse quesito, mas não no placar, né? Por mais que o West Ham tivesse esboçado recentemente alguma tentativa de reagir a esse começo de trabalho terrível do Lopetegui, o Arsenal já dava sinais de que estava pegando no tranco, e acho que agora dá pra gente afirmar isso sem muito medo de errar, né? O Arsenal voltou, e é bonito ver isso, porque é um Arsenal que voltou de uma fase esquisita, tinha perdido 2 jogos consecutivos e estava jogando mal, e estava parecendo cada vez menos Arsenal, cada vez mais um time dependente das bolas paradas, que deixaram de ser um adereço importante para ser praticamente a roupa toda daquele Arsenal, e voltou a ser um time muito mais fluido, muito mais envolvente, muito mais legal de se assistir jogar. E isso tem nome e sobrenome, que é o Martin Odegaard, né? O retorno do Odegaard é algo que faz uma diferença enorme para esse Arsenal, que agora são 4 jogos de invencibilidade, 3 vitórias consecutivas, e nesse recorte dos últimos 3 jogos são 13 gols marcados e apenas 3 sofridos, cara. O retorno do Odegaard faz muita diferença, não só pela presença do Odegaard, mas pelo impacto que a presença do Odegaard tem nos outros jogadores, como, por exemplo, de um cara que estava carregando meio que esse piano ofensivo sozinho e que agora tem com quem conversar, que é o Saka. O passe do Odegaard para o segundo gol do Arsenal é um negócio que é para o Saka assistir o Trossard. É algo lindo, 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 lindo. Mais um para, por favor, veja se não viu. O Saka que teve 2 assistências e um gol marcado de pênalti nessa partida. É o líder de assistências na Premier League, 10. É o primeiro a chegar em 2 dígitos, primeiro e único até aqui. É o vice-líder em participações diretas para gol, a gente já viu, né? São 15, 3 a menos do que o líder Salah. E é o jogador que mais chances criou em toda a Premier League, são 36 chances criadas por Bukayo Saka até aqui. Tá jogando muito, 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 muito. Que bom que agora ele tem uma companhia para que não seja... O Saka estava quase que virando, mal comparando, o Palmer do Chelsea da temporada passada, assim, tentando sustentar o trabalho ofensivo decisivo meio que sozinho, e agora ele tem mais companhia. E o Odegaard, ele também, por mais que ele converse mais com o lado direito do campo, ele também ajuda um pouco a, enfim, distribuir um pouco mais a marcação dos adversários, e isso também ajuda o lado esquerdo. A gente acho que vai ver com o passar do tempo uma melhora no Trossard, no Martinelli e etc. O Gabriel Magalhães, mais uma vez marcando, né? É a maior ameaça aérea do futebol europeu nos últimos meses, abrindo para a última temporada também, assim. É impressionante como que os lances de escanteio do Arsenal deixaram de ser apenas um quase gol genérico para ser um quase gol do Gabriel Magalhães. Impressionante, cara. 5 gols marcados na temporada, 3 na Premier League, o mesmo número de gols marcados na Premier League que, por exemplo, Martinelli e Trossard. O Jorginho muito bem também, viu? É um cara que talvez passe um pouco abaixo do radar das impressões e dos elogios, mas ele vem sendo importante para essa organização da meiuca do Arsenal também, ali um pouco mais atrás do Odegaard. E aí, cara, nesse momento, a gente consegue ver que se o City sair da briga pelo título, o que eu acho que não vai acontecer, mas pode ser que aconteça, nesse momento o Arsenal dá muito mais impressões de que tem da onde tirar uma consistência para as próximas rodadas, sabe? Nesse momento eu tenho a sensação de que nas próximas 5 rodadas, o Arsenal pode perder menos pontos do que o Manchester City.
e ser quem acompanha ali o Liverpool, talvez o Chelsea nesse período, mas não sei, eu trago essa observação porque no começo da temporada eu e muita gente perguntávamos quem é que vai acompanhar o City dessa vez. Por muitos anos foi o Liverpool, nas últimas 2 temporadas foi o Arsenal, e talvez seja essa dupla que acompanhou o City brigando entre si sem a presença do time de Pep Guardiola. Mas ainda faltam 25 rodadas e eu quero trazer aqui exemplos de quando diferenças muito grandes foram revertidas na era Premier League, portanto, de 92 para cá. 9 pontos é muita coisa, a diferença entre Arsenal e Chelsea para o Liverpool. 11 pontos é muita coisa, a diferença do City para o Liverpool. Eu tenho 7 exemplos para mostrar que talvez não. 3 deles são superiores à diferença de 11 pontos, tá? Uma delas envolve o próprio Arsenal, que já reverteu uma desvantagem de 13 pontos, a maior da era Premier League, para o Manchester United em 97-98 com Wenger. Tem 5 exemplos do United aqui. Em 92-93, o Ferguson era brincadeira, né? Estava 12 pontos atrás do Norwich em dezembro, terminou campeão. Em 95-96, 12 pontos atrás do Newcastle em dezembro, terminou campeão. Em 96-97, 10 pontos atrás do Liverpool em dezembro, terminou campeão. Em 2002-2003, 10 pontos atrás do Arsenal em novembro, terminou campeão. E a mais recente do United em 2008-2009, 10 pontos atrás do Liverpool em dezembro. E o Manchester City tem a mais recente da era Premier League em 18-19, quando chegou a ficar 10 pontos atrás do Liverpool do Klopp em dezembro e terminou campeão naquela que, se não me engano, foi de 97 pontos para 98, não foi? Foi isso mesmo. No fim das contas, o City foi campeão com 98 e o Liverpool vice-campeão com 97. Não estou dizendo que vai acontecer e nem que é provável, isso aqui é a exceção, mas não é uma raridade 1 em 1 milhão, né? São 7 em 30 anos, 31 temporadas de Premier League. Pois bem, deixa eu fechar aqui com o Manchester United 4 para cima do Everton, 4-0. A primeira vitória do Ruben Amorim dentro da Premier League foi um atropelo sem dó nem piedade que demorou a engatar. O primeiro gol foi só depois dos 30 minutos, mas depois a gente teve um United muito mais fluido, muito mais fluente dentro da partida. Pela primeira vez desde 2021, atenção, o Manchester United ganha uma partida de Premier League por 4 gols de diferença ou mais. Portanto, em 2 jogos, o Amorim conseguiu o que o Ten Hag não fez em 85. Porque essa de 2021 foi com o Solskjaer, se eu não estou enganado. O Rashford voltando a sorrir. Eu acho que para além do bom futebol, são 3 gols em 2 jogos com o Amorim, o Rashford ele tá mais leve, ele tá sorrindo, ele tá celebrando os gols com algum sorriso, ele tá aparentemente se divertindo. É uma amostra muito pequena, a gente tem que ver o que vai acontecer, qual vai ser a sequência desse Rashford, desse Manchester United com o Amorim, mas já é um indício muito positivo, porque em termos de talento, é o jogador mais talentoso do ataque do Manchester United, e recuperar o Rashford é um caminho muito interessante para você recuperar os diálogos do setor ofensivo dessa equipe, sabe? Independentemente da função que o Amorim enxergue para o Rashford, se é como a ponta de lança desse ataque, como ele testou contra o Ipswich, ou se vai ser um pouco mais atrás da referência, como agora contra o Everton. Ele já marcou mais gols nesta Premier League com o Ruben Amorim do que ele marcou nesta Premier League com o Erik ten Hag. E um dos grandes pecados do Ten Hag começa a se personificar em Amad Diallo, né? Um jogador que o Ten Hag se esforçou muito para esconder, não tinha confiança claramente no jovem. Claro que por muito tempo o Diallo ficou muito machucado, ele ficou sem possibilidade de jogar, mas depois disso o Ten Hag pouco acreditou nele. Nessa temporada também não deu tantas chances assim, um pouquinho mais do que na passada, mas o Ruud van Nistelrooy, isso foi legal ver o Amorim mesmo reconhecendo isso na entrevista pós-jogo, foi quem abraçou o Diallo de volta ali para o time titular, e o Amorim continuou com esse abraço estendido. O jogo completinho, né, cara, do Diallo.
2 assistências na segunda titularidade seguida dele na Premier League. Ele foi influente em todos os gols, seja com pressão alta, com movimentação, com pré-assistência, enfim, foi um cara que realmente infernizou ali o lado esquerdo da defesa do Everton. Ele está jogando como esse ala direito do Manchester United, ele está funcionando muito bem. Também sem bola, tem se dedicado muito no aspecto defensivo do jogo, então é uma maturidade interessante de um cara que está realmente disposto, pelo que parece, a entregar de tudo e mais um pouco para agarrar essa oportunidade de, enfim, ser um titular com alguma constância no Manchester United depois de tanto tempo, né? O Costa Marfinense de 22 anos, portanto, com muito para evoluir ainda. Mazraoui, o que é que está jogando de bola? É impressionante. Ele está sendo esse zagueiro pela direita atrás do Diallo, mas com uma liberdade de pisar no campo ofensivo volta e meia. É um cara que tem uma habilidade, tem o trato com a bola que é raro de ver. É difícil roubar a bola do Mazraoui, ele esconde muito bem e é um cara que tem, enfim, tem entregado um nível de atuação constante e muito alto. Eu tô surpreso com esse Mazraoui, que eu não conhecia tanto, ou pelo menos ele nunca tinha chamado a minha atenção tanto assim. O Zirkzee foi titular, não foi o Højlund, e marcou 2 vezes. Ele, pela primeira vez, foi titular, inclusive, do Manchester United desde outubro. Só tinha marcado 1 gol pelo United em 18 jogos e agora em um jogo marcou 2. 1 gol com a direita e 1 gol com a esquerda, por sinal. E foi muito bem, né? Assim, para além dos gols, ele parecia mais confortável, mais confiante. Ele que tinha acumulado alguns lances entrando em algumas partidas no retrospecto recente, meio bizonhos, né? Mostrando uma falta de trato com a bola meio impressionante e chocante para mim, que esperava um Zirkzee mais próximo daquele do Bolonha. E esse se mostrou um pouco mais à vontade. Ele era a ponta de lança do ataque, mas volta e meia dava um passo para trás, o que ele gosta de fazer, né? Para ser até um pouco mais garçom às vezes, e aí o Rashford espetava dentro da área, o Bruno Fernandes também espetava dentro da área, o próprio Diallo muitas vezes. Então tá sendo interessante esse esboço de dança de posições ali do ataque do Ruben Amorim, do Manchester United do Ruben Amorim, e o Bruno Fernandes com 2 assistências nesse jogo, e é o português agora com o maior número de assistências da era Premier League. Ele passou o Bernardo Silva. O Bruno tem 46 assistências em 172 jogos na Premier League. O Bernardo, 45 em 246. O terceiro colocado é o Nani, com 43 em 147, uma média melhor do que até mesmo a do Bruno Fernandes. E o quarto colocado, claro, é o Cristiano Ronaldo, com 37 assistências em 236 jogos. Acima do resultado, e é um jogo que talvez tenha sido até um pouco exagerado o placar para o que, enfim, o Everton fez também. Em certos momentos o Onana teve que brilhar. Aliás, o Onana, que talvez seja o melhor goleiro dessas 13 primeiras rodadas da Premier League, tá? Tá agarrando muito. Ele está garantindo várias clean sheets para o Manchester United e tem sido muito importante, muito influente para resultados. Então, o time jogando bem ou jogando mal, o Onana está sendo um cara bastante confiável. Então, é importante dizer isso aqui também. Mas, para além do resultado ou da atuação, o que já me deixa otimista para esse Manchester United do Amorim é você perceber uma identidade. E eu acho que talvez seja a melhor primeira impressão possível que o Amorim possa deixar para esse torcedor, é se ele conseguir de fato pressionar essa digital nesse time e dizer bem claramente, com bastante clareza para a torcida, que é dessa forma que o United vai jogar. Quase que invariavelmente. Isso não quer dizer que você não possa ajustar o time, que você não possa se adaptar ao adversário. Não é um plano A e fechar os olhos para as circunstâncias. Mas é você entender o que o time quer fazer a médio prazo, o que o time quer fazer na maior parte dos jogos, o que você pode esperar de um time e não, cara, você vendado, colocar a mão numa caixa e tirar alguma coisa, que era o Manchester United com o Ten Hag,
O Solskjaer, em dado momento, perdeu aquela identidade de um time de transição, que era uma identidade, mas o DNA do United demanda mais do que isso. E acho que o Amorim talvez seja o cara, são 3 jogos. Mas são 3 jogos que já mostram o que ele quer fazer. E o discurso é muito enfático, né? Assim, ele não está abrindo mão disso. Ele não quer abrir mão disso por uma conveniência de pontuar mais, talvez. Para ser um pouco mais resultadista, vai. Então, vamos ver. Talvez a identidade que o Amorim, se ele conseguir aplicar essa identidade na prática, talvez seja o treinador que mais se aproxime do ideal imaginário do torcedor do Manchester United desde o Ferguson. Porque não foi nenhum desde então. Não estou dizendo que ele está próximo do Ferguson. Por favor. Eu estou falando de proximidade com o que a história desse clube pede. Em termos de estilo de jogo, de identidade do time. Ok? A próxima partida é contra o Arsenal em Londres, hein? E sem Lisandro e Mainoo suspensos. Vai ser difícil. Pro Amorim, vamos ver com qual identidade esse Tottenham vai jogar. Eu não vou entrar nos pormenores, mas o Tottenham é a barata voadora, como eu disse na última rodada, né? Você pensa que vai perder ou empatar, atropela o Manchester City. Você pensa que vai ganhar do Fulham e empata dentro de casa. E o Forest, voltando a vencer depois de 2 derrotas, sobe para a 6ª colocação. Chris Wood é o vice-artilheiro com 9 gols, mas nas próximas 2 rodadas visita aqui em Manchester, primeiro o City e depois o Manchester United nessa semana. Um quarta e outro sábado. Não posso deixar passar, eu queria ter falado no vídeo de ontem, mas enfim, dar meus parabéns ao Botafogo pelo título da Libertadores. É algo que eu não vou mentir que eu torci pelo Botafogo. Eu nem assisti a partida porque eu estava no show, enfim, estava aproveitando meu dia de folga, mas eu tenho certeza que o meu avô ficou muito feliz, onde quer que ele esteja nesse momento. Meu avô Roberto, torcedor ferrenho do Botafogo. Então, eu fico feliz por isso, ele está sorrindo em algum lugar, assim como vários de grandes amigos meus, sabe? De pessoas que eu tenho muito carinho, de pessoas que eu tenho um amor muito grande. Amigos de escola como o Breno, como a Marcela, amigos de trabalho como o João Vereza. Foto linda que ele postou da foto dele com o pai. Ele foi ao estádio, assim como a Marcela. O Pedro Certezas, esse louco, deve estar até agora sem voz e bêbado, como deveria. O Jorge Igor, quem não se emocionou com o Jorge, com a emoção do Vitor Sérgio vendo o Jorge, enfim. Muito bonito, cara. Muito bonito ver a emoção de muita gente. Como um torcedor de um rival, eu não vou mentir que eu torci pro Botafogo, mas felizmente eu já passei muito da época em que eu não conseguia ver beleza em outros títulos que não o do meu time. Aliás, é vencer ou vencer contra o Cuiabá, viu? É vencer ou vencer contra o Cuiabá. Vencendo, eu finalmente posso começar a descansar um pouco nessa temporada tão exaustante. Até o próximo vídeo.